Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vão colocando aí de onde vocês são. Esperar mais um pouquinho o pessoal ir entrando. Vão comentando de onde vocês estão assistindo aí a nossa live. Pessoal, então hoje a gente vai fazer a live de Fundamentos de Gestão Ambiental, né? Eu sou o tutor professor Giovanni Gimenez, né? Temos aqui o nosso mestre hoje, o professor Renan Gonçalves, que vai fazer essa aula de revisão para vocês, tá? Professor, então eu passo a palavra para você, né? Para você já dar o início aí à nossa revisão. Certinho. Boa noite a todos. Igual o professor Giovanni falou, vão comentando aí, pessoal, vão interagindo aí na live, vão colocando a cidade que vocês são, né? E aí eu gostaria de me apresentar primeiramente aí para vocês. Quem sou eu? Para a gente poder começar aí esse nosso bate-papo aí, essa conversa aí de revisão, tá bom? Eu sou então o professor Renan Gonçalves, eu sou engenheiro ambiental, também sou engenheiro de segurança do trabalho, tenho especialização em auditoria, perícia e educação ambiental, tenho licenciatura em geografia e também tenho mestrado em agroecologia. Então essa é a minha formação. Pessoal, atualmente eu atuo, né, em tratamento de resíduos, né? Trabalho em uma empresa de tratamento de resíduos, também atuo com consultorias ambientais, né, para empresas, para indústrias, né, e trabalho também como professor universitário. Então essas aí são as minhas formações, as minhas principais experiências, né, das quais eu quero estar compartilhando aí, né, junto com vocês nessa noite. Tá, pessoal? Então eu gostaria então de estar fazendo essa aula de revisão, mas é bom a gente poder se apresentar para a gente poder estar trazendo um pouquinho das experiências que a gente tem aí no dia a dia profissional. Aí, pessoal, então a disciplina que nós vamos trabalhar hoje aqui com vocês é a disciplina de Fundamentos aí da Gestão Ambiental. Então, pessoal, essa disciplina, ela é uma disciplina, assim, bastante interessante, né, pessoal? Porque a gente vai trazer ali as relações ecológicas, né? As relações ecológicas e também os termos ali do desenvolvimento sustentável. Como que isso pode estar relacionando aí a vida humana? Como que isso pode estar relacionando? Como que eu me relaciono as relações ecológicas juntamente com as relações humanas? Como que a gente faz aí para a gente poder estar tendo um ambiente ecologicamente equilibrado a partir dessa visão aí de inter-relação? Então, uma questão bem importante da gente analisar ali, que está ali nas nossas primeiras aulas, é justamente a inter-relação. O que é essa inter-relação? É que os organismos, eles estabelecem algumas relações entre si.
Então, isso é inter-relação, quando organismos estabelecem relações entre si. Então, essas inter-relações, elas vão estar relacionadas entre o ambiente biótico e o ambiente abiótico. O que é um ambiente biótico? O nome já diz ali, ó, um ambiente que tem vida, bio é vida. E o ambiente abiótico são seres que não possuem vida, né? O que a gente pode ter ali de elementos que a gente pode chamar de elementos abióticos, sem vida? Solo, ar, né? Então, esses organismos, a temperatura, o vento, né? A chuva, são elementos ali que não possuem vida. E o que são ali os organismos dos fatores bióticos? São os elementos ali que possuem vida. São os animais, são as plantas, são os indivíduos, né? São as pessoas, nós. E quando nós desenvolvemos uma relação, nós temos ali o conceito estabelecido de um ecossistema, né? Então, esse ecossistema, ele é formado justamente por conta dessas inter-relações, que é justamente os elementos bióticos e os elementos abióticos, eles formam ali essas inter-relações dentro de um meio ambiente. O que significa, pessoal, esse meio ambiente? É justamente o ambiente do qual os indivíduos eles estão ali inseridos, né? Então, vai formando ali esse ambiente natural dentro dessas inter-relações. E aí, pessoal, nós temos algumas relações que nós conhecemos como relações harmônicas e relações desarmônicas. As relações harmônicas, elas são relações positivas, quando os elementos, os seres vivos, eles estabelecem ali algumas relações positivas entre si, né? Então, as espécies, elas acabam se beneficiando, né, umas às outras. E também nós temos as relações negativas, né? Então, é uma relação desarmônica. Como, por exemplo, quando eu tenho lá um tigre atacando ali uma zebra, né? Ali eu tenho o estabelecimento de uma relação desarmônica, né? São seres que eles estão se relacionando ali e eles não estão em harmonia, uma relação desarmônica. Quando eu tenho, por exemplo, um carrapato e um cachorro, né? Só para ficar bem claro, o cachorro, ele está ali sendo prejudicado por aquele carrapato. Então, ali eu tenho também uma relação desarmônica. Agora, se eu tenho, por exemplo, pessoal, uma relação ali de uma planta que ela está fixada em uma árvore, ela não traz prejuízo para aquela árvore. Ali eu vou ter uma relação harmônica. Então, esses dois conceitos aí, vocês estudaram ali na primeira unidade aí da apostila de vocês, essa questão de relação harmônica, né, e relação desarmônica. Então, pessoal, essa foi aí a primeira unidade, onde vocês puderam verificar esse tipo de relação, né? Aí a gente tem alguns conceitos bem importantes ali das relações harmônicas. Nós temos as sociedades, né, que representam ali os indivíduos que são da mesma espécie, eles acabam cooperando entre si, né, acaba ocorrendo ali a divisão de trabalho, né? Exemplo disso eu vou ter os cupins e as abelhas, né? Elas vivem ali em uma harmonia, né? Elas acabam tendo a cooperação do trabalho, ali eu vou ter estabelecido ali uma relação harmônica. Temos também a relação ali de harmônica, que são as colônias, né? Os corais, por exemplo, é um exemplo ali que eu tenho de relação harmônica, onde a gente vai estar estabelecido uma relação que a gente tem ali, uma situação ali de indivíduos vivendo da mesma espécie, onde não há um prejuízo ali para essas espécies que estão compartilhando desse mesmo ambiente, compartilhando desse mesmo ecossistema. Né? Então, a gente precisa entender que as ações humanas, eles acabam colaborando ali para a degradação, né, dessas relações. E quando eu tenho isso estabelecido, eu acabo tendo ali os impactos ambientais sendo gerados. Nós temos também, pessoal,
as relações desarmônicas, como eu falei para vocês. E aí a apostila de vocês traz ali, inclusive, alguns exemplos, como é o canibalismo, né? Um indivíduo, ele acaba se alimentando ali da sua mesma espécie. Isso acontece ali com um exemplo, Louva-a-Deus e a Viúva Negra. São exemplos ali que os indivíduos que são da mesma espécie se alimentando uns dos outros. Então a gente configura ali uma relação desarmônica. Nós vamos ter a competição intraespecífica, né? São indivíduos ali que eles acabam competindo ali pelo mesmo espaço, né? Eles acabam competindo por alimentos, acabam competindo por territórios, né? Então essa é uma competição que a gente denomina como uma competição intraespecífica, né? Ali dentro do próprio material de vocês vão acabar observando essas relações. Nós vamos ter também as relações de mutualismo. São relações em que os seres, né, ali, os indivíduos, são beneficiados, né, uns dos outros. Então, acaba ocorrendo ali esse benefício mútuo. Nós temos ali, por exemplo, a relação da madeira e os cupins. Eles acabam tendo ali a liberação ali de enzimas, né, capazes de digerir essa celulose, acabam fazendo com que eles se alimentem e tenham essa relação que acabam beneficiando uns aos outros. Nós observamos também alguns outros tipos de relações dentro da apostila de vocês, que é a relação de comensalismo. Nós temos a relação ali de predatismo, parasitismo, anensalismo, né? São algumas relações em que ocorre interações ali desarmônicas, né? Onde um indivíduo ele acabam excretando algumas substâncias que provoca ali prejudica o crescimento de outras espécies. Isso aí configura-se como o amensalismo, são relações desarmônicas. Então, essas relações aí vocês acabaram verificando ali na primeira apostila ali de fundamentos da gestão ambiental, certo? Aí já passando para a unidade 2, pessoal, estudando ali a unidade 2, a gente consegue observar ali o título que diz assim: Introdução da relação de depredação antrópica sobre o meio ambiente. Esse foi o conteúdo que vocês estudaram ali na unidade 2. A apostila de vocês vai trazer que o desmatamento, ele consiste ali, pessoal, na supressão ali da vegetação, né? Que vai trazer ali diversos malefícios, né? Ali para o meio ambiente. Então, quando eu retiro uma mata de um determinado local, quando eu retiro a vegetação de um determinado local, eu vou acabar gerando um desequilíbrio ecológico muito grande. Por quê? Porque, pessoal, essa mata ela vai acabar servindo de abrigo para essas espécies que, naturalmente, nós verificamos ali na apostila anterior, ali no material da unidade 1, que ele, por si só, ele já tem uma relação onde acontece, ora, uma relação harmônica, ora, uma relação desarmônica. Isso, no processo natural, traz um equilíbrio. Um equilíbrio de que forma, pessoal? Para o controle biológico, por exemplo, né? Para que uma espécie ela esteja se alimentando da outra, ou prejudicando a outra, ou trazendo benefícios. E o próprio ambiente, ele traz um ambiente de regulação. No momento que eu tenho o processo de impactos ambientais, no momento que eu tenho um desmatamento, por exemplo, eu acabo provocando um desequilíbrio ecológico muito grande. No momento que eu provoco esse desequilíbrio ecológico, todas essas relações, uma hora estabelecidas, elas acabam sendo prejudicadas. Como eu tenho ali o desmatamento que vocês viram ali na unidade 2.
Quando eu tenho isso posto, pessoal, vocês vão acabar verificando um grave desequilíbrio ali dentro do ambiente ecológico. Então, por isso, pessoal, a partir ali da década de 70, vários grupos começaram de pesquisadores, de pensadores da época, começaram a pensar qual que pode ser ali os limites para esse crescimento, porque o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento a partir ali das atividades industriais, a partir ali da agropecuária, estavam causando degradação do solo e causando perturbação nesse equilíbrio ecológico, nessa relação, nessa inter-relação que eu falei para vocês logo ali no início, e estavam causando uma perturbação muito grande. E pensadores da época, verificando essa questão de degradação sobre esse ambiente que estava uma hora equilibrado, começaram a pensar sobre quais seriam o limite do crescimento, até quando o homem ele poderia degradar o meio ambiente a fins ali de promover esse desequilíbrio ecológico que estava sendo posto a partir do processo de industrialização, a partir do desenvolvimento econômico. Então, esses pensadores da época começaram a pensar, né, a criar estratégias e mecanismos ali para que pudesse estar impondo os limites. Nasce, então, pessoal, o conceito de desenvolvimento sustentável. Ali, no capítulo 2, fala um pouco sobre esse conceito de desenvolvimento sustentável. O que seria esse conceito de desenvolvimento sustentável, pessoal? É justamente quando eu tenho ali a conciliação do desenvolvimento econômico, né, aliado com a preservação dos recursos naturais, né, para que não afete esse ambiente de equilíbrio que nós observamos ali na unidade anterior. Então, qual que é o grande objetivo? É promover ali a conciliação do desenvolvimento econômico juntamente com a preservação ali dos recursos naturais. Então, esse é o grande objetivo que nós temos ali do desenvolvimento sustentável. Justamente por quê? Porque quando eu tenho esse processo de degradação ambiental, sobretudo desmatamento, que é falado ali na unidade 2, a gente acaba tendo um desequilíbrio na atmosfera, um desequilíbrio na biosfera, na litosfera e na hidrosfera. Então, eu acabo trazendo impactos importantes sobre esse meio ambiente. E aí, pessoal, o que acontece? A gente acaba reduzindo ali a proteção, né, para o desenvolvimento das espécies. Ali, pessoal, na unidade 3, a gente já vai observar também um pouco mais falando sobre o desenvolvimento sustentável, né, e a sustentabilidade. Antigamente, pessoal, gostaria de falar com vocês, e isso está dentro da unidade 3 ali da revisão. Antigamente tinha-se a ideia, é uma ideia que já é retórica, uma ideia que já está caindo aí em desuso, que o desenvolvimento econômico ele era contra a preservação ambiental. E a preservação ambiental era contra o desenvolvimento econômico. Então existia ali um embate, né? Porque, ao mesmo tempo que eu preciso desenvolver a economia, né? Eu preciso promover a preservação dos recursos naturais, né? Porque quando eu não preservo a economia, quando eu não preservo o meio ambiente, obviamente, vai chegar em um momento, quando eu não preservo os recursos naturais, vai chegar em um momento que eu não consigo extrair uma quantidade tão grande de recursos naturais, né, para manter o desenvolvimento econômico. Então, esse é o grande X da questão, e é isso que começou a ser discutido ali na década de 80, quando começou as primeiras discussões ali sobre desenvolvimento sustentável, sobre a sustentabilidade. Então, nós temos ali esse embate entre aqueles que promovem ali o desenvolvimento econômico e aqueles que promovem a preservação ambiental. Será que dá para a gente ter um ambiente equilibrado, onde a gente consiga, ao mesmo tempo,
em que se preserva o meio ambiente e se desenvolve a economia? Será que isso é possível? Eu gostaria de trazer essa reflexão aí para vocês. Se isso é possível, né? Promover o crescimento econômico ao mesmo tempo em que se preserva os recursos naturais. Talvez, pessoal, esse seja um dos maiores desafios desse século. É promover essa aliança, promover essa junção e essa discussão que foi feita ali na unidade 3. Então, pessoal, o desenvolvimento sustentável, conforme vocês puderam observar ali no capítulo, ele vai ser sustentado em um tripé. Preste atenção, é um tripé que é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele se sustenta na preservação do meio ambiente, frisa bem, preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico e um outro pilar, o social. Então, anotem aí no caderno de vocês. Qual que é o tripé da sustentabilidade? Preservação do meio ambiente, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. São esses 3 pilares aí. Quando eu tenho a ruptura de um dos pilares do desenvolvimento sustentável, eu já não tenho desenvolvimento sustentável. Eu já não tenho um desenvolvimento que ele vai ser a longo prazo. Porque um desses 3 pilares, ele vai ser deficiente. Então, eu preciso pensar nesses 3 pilares: econômico, social e ambiental. São os 3 pilares básicos ali do desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade defendida ali a partir da década de 70, né, ela foi tratada em reuniões globais. Foram ali acontecer as primeiras reuniões globais sobre o clima. Qual que foi a primeira ali, né, que reuniu autoridades globais ali, né? Foi a reunião de Estocolmo, que discutiu justamente quais são os limites desse crescimento. Porque esse crescimento já está causando degradação sobre os recursos naturais de uma forma em que o meio ambiente ele está perdendo o seu equilíbrio ecológico. E, consequentemente, a partir do momento que eu interfiro nessas relações ecológicas que foram estabelecidas lá na unidade 1, eu vou interferir na qualidade de vida da população. Uma vez que eu interferir na qualidade de vida da população, eu vou ter perdas econômicas. Então, dentro desse contexto de degradação, todos acabam perdendo, né? Primeiramente, perde o meio ambiente, porque os seus recursos eles acabam sendo degradados, solo acaba sendo poluído, água acaba sendo poluída, né? E a gente vai ter interferências ali, tanto na fauna quanto na flora. Em segundo lugar, acontece catástrofes ambientais que vai acabar afetando a qualidade de vida da população, a qualidade de vida do ser humano, né? Em terceiro lugar, dentro desse contexto, nem a economia, né, que primeiramente era pregada, ela vai conseguir se sustentar. Porque a economia, ela basicamente ela se sustenta a partir do processamento de recursos naturais. Uma vez que eu não tenho esse processamento de recursos naturais, ou não tenho a disponibilidade desses recursos naturais, eu acabo não tendo ali a geração de economia e, consequentemente, a vida das pessoas, elas acabam sendo afetadas. Então, eu quebro os pilares da sustentabilidade, eu quebro os pilares do desenvolvimento sustentável, e aí eu tenho uma inauguração de uma crise. Eu costumo sempre dizer que todas as crises, elas são, de certa forma, inauguradas a partir de um momento que eu não respeito o pilar do desenvolvimento sustentável. Veja bem, só um exemplo aqui para a gente poder refletir sobre essa situação. A pandemia que nós vivemos aí nos últimos anos.
né? Tudo indica que ela veio a partir de animais, certo? Ela veio a partir de animais. Alguns animais, né, na nossa sociedade contemporânea, aí, elas acabam não sendo utilizadas para o consumo humano, né, porque elas são portadoras de doenças. E estudos aí indicam que a pandemia ela foi gerada a partir desse tipo de animais. Então, nós tivemos um consumo, né, de recursos naturais em que provocou uma crise de ordem sanitária. A partir do momento que eu estabeleci uma crise de ordem sanitária, a economia acabou sendo afetada, a qualidade de vida da população acabou sendo totalmente afetada. Então, um problema que era ambiental, ele passou para a economia e ele passou para toda a sociedade. Então, todas as esferas elas foram afetadas. O que se prega, então, pessoal, o que se prega é a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela prega da seguinte forma, pessoal. Qual que é o conceito da sustentabilidade? Vocês podem até anotar isso. É justamente promover a preservação do meio ambiente e a disponibilidade de recursos naturais para essa geração que nós estamos vivendo aqui agora, sem comprometer a capacidade de acesso a esses recursos naturais das futuras gerações. Então, eu preciso respeitar justamente essa capacidade de suporte, essa capacidade de regeneração dos recursos naturais. Então, é isso que prega aí a sustentabilidade, é isso que prega os pilares aí do desenvolvimento sustentável. Na unidade, pessoal, na unidade 4, vocês puderam observar ali um pouco sobre meio ambiente e sustentabilidade. Esse foi o assunto que foi tratado ali dentro do desenvolvimento, da unidade 4, né? Então, a unidade 4, ela trouxe também alguns conceitos importantes ali do desenvolvimento sustentável e ela traz o conceito da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O que é essa Agenda 2030? É um documento, pessoal, assinado ali por 193 líderes mundiais, definindo ali estratégias ali para a promoção do desenvolvimento sustentável, né? Então, quais são os objetivos ali? Promover qualidade de vida para as pessoas, ao mesmo tempo que se protege o planeta, né? Protege o planeta Terra, promove a prosperidade, promove a paz e promove as parcerias. Essa é a Agenda 2030. A Agenda 2030, pessoal, ela é uma reformulação da famosa Agenda 21. A Agenda 21, ela tinha como uma premissa, e eu acho muito interessante, muito importante falar disso aqui agora, uma das premissas dela ali, e até um slogan muito utilizado, era pensar global e agir local. O que isso quer dizer? Que a gente tem que pensar no planeta como um todo, né? Pensar no planeta como um todo, mas a minha ação, ela deve ser local. A minha ação, ela deve ser no local onde eu estou inserido, né? Pensando dessa forma, pensando dessa maneira, nós acabamos sendo agentes de disseminação de práticas voltadas ali para a sustentabilidade, práticas voltadas para a preservação dos recursos naturais, né? A nossa própria Constituição Federal de 81, no artigo 225 da Constituição, ela estabelece que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, e ela incube também uma missão, né, que é de proteger. Ela diz bem assim: todos têm o dever de proteger o meio ambiente, todos.
poder público e a coletividade. Tem o dever de promover o meio ambiente. Então, você que está me assistindo aí, você também tem o dever de promover a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais no ambiente onde você está inserido. Professor, mas onde que eu estou inserido? Você está inserido na empresa onde você trabalha, né? Na comunidade da qual você faz parte aí do seu bairro, na igreja onde você frequenta, né? Se porventura você frequenta uma, no seu hall de amigos, dentro da sua própria casa. É ali que você tem o dever de promover a sustentabilidade. E era isso que se pregava ali na Agenda 21. O governo tem o seu dever também de formular políticas públicas capazes de promover o bem-estar social, promover a prosperidade, a preservação do planeta, formar parcerias para que a gente consiga, então, formar um ambiente de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele jamais vai ser conseguido por um só ator. É necessário que todos estejam engajados nessa missão, que é promover a preservação dos recursos naturais. Não só o governo, mas toda a sociedade ela deve estar engajada. As indústrias, a iniciativa privada, todos devem promover ali o combate à fome, o combate à miséria, o combate às desigualdades sociais dentro de um ambiente saudável. Todos, então, devem ser engajados na missão de promover o planeta contra as mudanças climáticas. A cada ano, os estudos vêm mostrando que nós temos ali um aumento significativo na temperatura do planeta, né? E quando eu tenho ali o efeito estufa, as mudanças climáticas sendo colocadas dentro desse contexto, nós temos ali um ambiente que vai sendo modificado, um ambiente que vai sendo alterado, no sentido de que eu acabo prejudicando aqueles agentes bióticos e os agentes abióticos, e eu tenho ali um desenvolvimento de problemas de ordens ambientais e que a gente acaba observando os seus sintomas. Recentemente, nós vimos ali, em São Paulo, um deslizamento de terra, por exemplo. Por que aconteceu aquele deslizamento de terra? Olha, pessoal, o desenvolvimento sustentável está muito relacionado com aquilo ali. Primeiro, eu não promovi a preservação do meio ambiente. Eu enquanto sociedade, nós enquanto sociedade, nós enquanto formuladores de políticas públicas, porque nós também temos o compromisso quando a gente vai lá votar, por exemplo, né? Com a sustentabilidade. Então, nós enquanto sociedade, nós temos essa missão de promover o meio ambiente. Quando ocorre aquela situação de deslizamento ali em São Paulo, o meio ambiente ele não foi protegido. Áreas de encostas, áreas de morro, né? Ocorreu ocupação irregulares ali, as pessoas acabaram construindo as suas casas ali. Primeiro pilar do desenvolvimento sustentável que foi corrompido, que foi quebrado. Segundo pilar, econômico. As pessoas não estão ali porque elas querem. As pessoas estão ali porque elas não tiveram condições econômicas de irem para locais mais adequados, locais mais estruturados, né? Então, eu tenho um outro pilar, o econômico e o social. Olha a tragédia que foi a tragédia social que ocorreu ali nos últimos dias. Quantas famílias ficaram desabrigadas? Quantas vidas ali foram ceifadas, né? Então, eu tenho ali claramente a ruptura dos pilares do desenvolvimento sustentável. Então, todos devem estar engajados ali na missão de promover a proteção do planeta, de promover um ambiente próspero e de vida plena, que promova o acesso à educação, que promova o acesso a emprego, que promova o acesso à renda, que promova o acesso à moradia digna, à moradia de qualidade. Então, é dentro desse ambiente em que a gente tem que lutar. E ainda,
lutar por um ambiente de paz, onde as nações elas vivam em harmonia, né? Hoje nós estamos vivendo uma guerra, então isso já é contra os princípios do desenvolvimento sustentável. Os países que pregam a guerra, os países que vão dentro de uma guerra, né, que entram em embates, eles acabam rompendo todos os pilares do desenvolvimento sustentável. A visão sustentável, ela traz uma visão de paz. Ela é uma paz onde eu encontro nação com nação e dentro da própria nação. Por exemplo, ambientes violentos, como nós temos acompanhado no Brasil, são ambientes que nós muitas vezes não experimentamos da paz, né? Quando as pessoas estão ali com medo da violência no dia a dia, a gente acaba rompendo os pilares do desenvolvimento sustentável. E é a missão de todos buscar um ambiente de paz, um ambiente próspero, um ambiente justo, onde as pessoas elas possam viver ali com qualidade de vida. Então, esses itens vocês acabaram observando ali na apostila como os objetivos ali do desenvolvimento sustentável e os objetivos da Agenda 2030. Né? A produção mais limpa também é um outro fundamento que nós temos de gestão ambiental que é trabalhado ali dentro do desenvolvimento sustentável, né? Então, a produção mais limpa. O que prega a produção mais limpa? A produção mais limpa, ela prega uma eficiência. Nós precisamos verificar ali os agentes que estão degradando o meio ambiente dentro das empresas, dentro das indústrias, e estar substituindo, né? Como, por exemplo, implementando ali um sistema de redução da emissão de atmosféricas, um sistema dentro das empresas, dentro das indústrias, que promovam ali a gestão adequada dos resíduos, né? Nós precisamos trabalhar ali com a visão de ecoeficiência. E para isso, muitas vezes, a gente precisa implementar tecnologias, né? Que a gente consiga substituir tecnologias arcaicas, né? E implementar dentro das empresas, dentro das indústrias, tecnologias mais limpas, né? Como, por exemplo, investir ali em tecnologia de compostagem, por exemplo. O que é a compostagem? É uma tecnologia que eu utilizo ali o resíduo orgânico para produção de adubo. É uma tecnologia que a gente consegue utilizar. A implementação da energia eólica, a implementação da energia solar, né, que está muito em alta hoje em dia. Então, quando eu tenho esse tipo de produção, eu acabo tendo uma produção mais limpa, né? Então, eu preciso apoiar esse mecanismo para que eu tenha um processo produtivo ali mais eficiente e que essa produção ela seja aplicada de fato dentro das indústrias. E aí eu vou ter diversos tipos de benefícios quando eu implemento esse tipo de política dentro das indústrias, né? Primeiro que eu tenho lá a redução dos desperdícios, né? Acaba criando uma política onde eu não permito lá desperdício de materiais. Tenho a racionalização dos insumos, né? Eu aumento também a vantagem econômica e competitiva da empresa, né? Porque hoje nós temos lá as ISOs. As ISOs são certificações internacionais, né? Onde uma empresa ela tem esse reconhecimento de que ela é uma empresa sustentável, né? Sobretudo os países europeus, eles obrigam as empresas para que elas tenham ali essas ISOs, para que elas possam estar ali fazendo a importação desses produtos que são produzidos aqui no Brasil ou em outros países, né? Então, eu tenho uma vantagem econômica quando eu tenho a inserção ali de uma produção mais limpa dentro da minha empresa. Outra questão importante é a conformidade com a legislação ambiental. Eu adequo o meu sistema produtivo
e aí eu não tenho problemas ali, né, com as legislações ambientais. Isso tudo é trabalhado dentro da produção mais limpa. Então, ela vai minimizar ali os impactos ambientais, ao mesmo tempo em que eu tenho ali o desenvolvimento da economia. No capítulo 6, né, nós temos ali os indicadores de sustentabilidade, né? Nós temos vários indicadores de sustentabilidade onde nós conseguimos medir de fato ali como está sendo o desempenho das empresas, como está sendo o desempenho da sociedade ali na busca, né, desse ambiente equilibrado. Então, nós temos alguns indicadores bem importantes ali na norma ISO 14000, em que a gente consegue fazer a avaliação das condições ambientais. Primeiro são os indicadores de gestão ambiental, né? Ele vai estar, sobretudo, analisando ali a implementação de políticas públicas, programas, né? As conformidades, né, ambientais. Para isso é feita uma auditoria, né? A empresa ela recebe um auditor, onde vai ser analisado ali a implementação desses programas, das políticas, das conformidades, não conformidades, desempenho econômico, né? E a relação que aquela empresa ela tem ali com a comunidade. Então, todos esses indicadores eles acabam sendo analisados ali para promover ali uma certificação ambiental. Nós temos um outro indicador, que é o indicador de desempenho operacional. Então, esse indicador de desempenho operacional, ele é conhecido como IDO. Ele vai verificar ali o processo produtivo em si daquela empresa, né? Então, ele vai verificar quais são os materiais que estão sendo utilizados, qual que é a quantidade de energia que está sendo utilizada nos processos produtivos, qual que é a infraestrutura, o equipamento, as máquinas que estão sendo utilizadas ali, a prestação de serviço, geração de resíduos, emissão de poluentes, enfim, todos esses indicadores ali, todos esses elementos, eles vão ser analisados ali dentro do indicador de desempenho operacional. Então, vou ter dois indicadores básicos ali dentro de um sistema de gestão ambiental para certificação da ISO, né? Que é o IDG, Indicador de Desempenho de Gestão, que é aquilo que eu falei para vocês, planos, políticos, programas, as conformidades, a produtividade financeira e a relação com a comunidade, e os indicadores operacionais que eu falei para vocês, que é o IDO. Certo? Então, para que a gente tenha ali a certificação. Alguns mecanismos ali são utilizados ali dentro da ISO 14000 no momento da sua implementação, que deve ser checado, né, de uma forma cíclica, que é ali a ação, o planejamento, a execução e o monitoramento. Isso deve ser feito de uma forma cíclica. Sempre tem que ter o planejamento, a execução, a verificação, né? E isso configura-se ali no modelo PDCA, que permite ali que se faça a gestão da qualidade dentro de uma empresa. É um mecanismo ali muito importante que nós temos que observar quando a gente trabalha com a ISO, né? A ISO 14000, que trata sobre a questão ali da sustentabilidade dentro das empresas, né, para certificação, com fins de certificação, e a certificação ela tem o objetivo de promover a exportação ali dos materiais para comunidades externas, certo? E chegando por fim, pessoal, aqui da nossa live, nós temos aí, quem está dormindo aí? Tem alguém dormindo aí já? Ou não? Estão animados ainda? Então vamos lá, só para a gente finalizar. Última unidade, Educação Ambiental para a Sustentabilidade dos Recursos Hídricos. A educação ambiental, ela é um mecanismo, pessoal, que ela deve ser implementado em todos os níveis de escolaridade, em todas as comunidades, de todas as formas. Então, a educação ambiental ela deve ser trabalhada dentro das escolas,
dentro da universidade, ela deve ser trabalhada também fora desses ambientes de educação. Ela deve ser trabalhada junto à comunidade, ela deve ser trabalhada junto à indústria, junto aos prestadores de serviço, comércios, junto a comunidades religiosas, enfim. A educação ambiental ela tem que ser trabalhada em todos os níveis e onde se estabelece uma relação social, a educação ambiental com vistas ali para a promoção do desenvolvimento sustentável, ela deve ser trabalhada. Então, quando eu trabalho a educação ambiental, eu busco ali a mudança de valores, a mudança de sentimentos, de atitudes, de comportamentos sociais, da relação do homem com o meio ambiente em que ele está inserido. E isso é um processo que muitas vezes é difícil, muitas vezes é árduo, porque é um processo que ele trabalha com o sentimento das pessoas, com os hábitos das pessoas. Então, eu preciso desenvolver estratégias de conscientização para que ela se enxergue, para que esse ser humano, para que essa pessoa, ela se enxergue como parte do meio ambiente. Né? A gente não pode ter uma visão de que o meio ambiente é só os recursos naturais, que são os animais, que é a fauna, que é a flora, mas não. A gente precisa internalizar a visão de que nós somos partes integrantes desse meio ambiente e que a nossa relação com o meio ambiente ela vai nos influenciar também, né? E nós vamos colher os impactos ambientais da degradação ambiental, né? Então, tudo aquilo que a gente faz no meio ambiente, ele acaba voltando para a gente. E isso dentro do processo de educação ambiental, ele acaba sendo difícil de ser trabalhado, porque muitas vezes a gente precisa desenvolver estratégias para que essas pessoas elas venham a se enxergar como parte desse meio ambiente. Então, chegando aí já para o final, eu acredito que essa é uma das partes mais difíceis, né, que existe, é promover a conscientização ambiental. Porque se eu tenho a conscientização ambiental, aí eu volto lá no começo. Eu tenho uma relação equilibrada entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Eu tenho uma empresa e uma sociedade formulando políticas públicas capazes de pensar nessa relação com o meio ambiente, de pensar nessa relação de influência, né? Porque as pessoas, elas que gerem as empresas, as pessoas, elas que criam políticas públicas, elas que gerem, né, as cidades, os municípios, os estados, o país todo. Então, é a partir da formação, da conscientização das pessoas é que a gente vai conseguir, de fato, promover um ambiente equilibrado, promover um ambiente onde eu tenha um ambiente harmônico e que eu consiga, de fato, promover a sustentabilidade dos recursos naturais e que eu consiga promover um ambiente onde eu preserve os recursos naturais e que eu permita que essa geração utilize esses recursos naturais sem comprometer a capacidade de suporte das futuras gerações. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, de revisão aqui hoje, né? Mais nessa forma de bate-papo para a gente estar relembrando esses conceitos que já foram estudados aí por vocês. Muito obrigado, professor. Galera, então, reforçando o que o professor disse aí, né? Vamos trabalhar os 3 pilares aí da sustentabilidade, né? Sempre pensando aí na parte econômica, social e ambiental. Vamos cuidar aí do nosso planeta, né? E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato pelo Fale com o Tutor, que a gente vai estar à disposição, certo? E, professor, agradeço pela presença, pela ótima live que foi, pela excelente explicação. Muito obrigado. E assim, deixa eu já me despedir. Opa, pessoal, então, boa noite a todos. Para mim foi assim, um grande prazer mais uma vez estar aqui junto com vocês. Eu agradeço aí o convite aí
da equipe, né, de coordenadores, de tutor, professor Giovanni, também muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um grande prazer estar podendo contribuir aí com a formação de vocês. E, pessoal, se vocês quiserem me seguir aí nas redes sociais, de vez em quando eu acabo também falando alguma coisa sobre o meio ambiente, sobretudo lá no Instagram. Se vocês quiserem me seguir, engenheiro.renan Gonçalves, vocês podem estar procurando lá no Instagram e estar me seguindo lá, tá bom? Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite a todos, bom descanso. Boa noite, pessoal.